Ordem, vereador Aldemir. Senhor presidente, eu vou ter que me ausentar porque acaba de infartar aqui no Banco do Brasil e veio a falecer Raimundo, porteiro de muitos anos. Eu vou ter que liberar o corpo, me chamaram aqui agora. Peço licença. Ok, com a palavra a professora. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo Macrise, senhores vereadores, obrigado pelo espaço. Tá? Trago hoje o tema da mobilidade urbana, que é um tema de pauta nacional e que desde 2012 é uma lei federal que fala sobre a mobilidade urbana, e o nosso município e municípios com acima de 20 mil moradores tem até abril de 2019 para fazer o seu plano de mobilidade urbana, e nós somos um deles, tá? E falar de mobilidade urbana, né, como até muito pouco tempo aqui no país a gente tinha poucas pessoas que trabalhavam com mobilidade urbana, acontece que há uma dificuldade técnica em se estabelecer um plano de mobilidade urbana, né? Então, nesse sentido, eu me coloco sempre à disposição e já parabenizo pela criação da frente parlamentar, que vai tratar do assunto de mobilidade, tá? E espero que a apresentação de hoje ajude nesse sentido. Então, essa imagem é uma representação de cidade. A gente está falando de mobilidade urbana. Urbano é cidade. E aí eu pergunto para os senhores, o que é uma cidade? Uma cidade é um espaço geográfico que oferece oportunidades de trabalho, emprego, lazer, educação, e que são conectados por vias, e que as diversas pessoas com diversas características, por exemplo, crianças, adultos, senhores, né, utilizam esse espaço em busca de oportunidade. Falar de mobilidade urbana é uma questão técnica, mas é uma questão de prover oportunidade para as pessoas de realizar as suas atividades no território. Um território que tem infraestrutura, um território que é regido por leis, né? Então, quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente está falando essencialmente de um espaço geográfico. A cidade de Ilhéus é diferente de outras cidades. Existem cidades no Brasil que têm características semelhantes à nossa. São cidades litorâneas, né, que tem aí um relevo íngreme em alguns locais, né? Mas nenhuma cidade é igual a outra. Portanto, é impossível eu pegar um plano de mobilidade de uma outra cidade e trazer para cá. Portanto, no nosso caso, né, e como todos os outros casos, é uma construção de um plano de mobilidade. A lei de 2012 estabelece que mobilidade urbana é a facilidade de deslocamento de pessoas e bens na área urbana. Então, não é só de pessoas. Vejam, a gente está falando de mercadorias e cargas, que é tão importante quanto. Pensem no calçadão. Quantos caminhões estacionam ali para descarregar mercadoria? Ou mesmo quando a gente pensa em caminhão de coleta seletiva, né? Então, quando a gente trata da mobilidade urbana, muita gente tende a imaginar que a gente está falando de pessoas. Mas estamos falando de pessoa e de logística de cargas. Sem as duas coisas, a gente não tem uma mobilidade urbana satisfatória. E aí começam as divisões dentro da mobilidade urbana. Então, as pessoas que exercem, né, a mobilidade urbana, ou seja, todos nós, podem carregar consigo diversas características, né? Eu posso ser um pedestre, na verdade todo mundo é pedestre, né? Quando você desce do carro, nem que você deixe o carro aí na frente, ainda assim você vai ter que caminhar para chegar até a porta. Então é um pedestre como todo mundo. Você pode ser um ciclista, você pode ser um usuário de transporte coletivo, ou você pode ser um motorista. Portanto, vejam só, as normas para um pedestre é diferente das normas para um ciclista, em termos de infraestrutura. Uma ciclovia, ela tem determinadas características técnicas diferentes das características técnicas da via ou de uma calçada.
Portanto, vejam só, eu tenho um monte de pessoas numa cidade que procuram oportunidades, que utilizam a infraestrutura urbana e que têm necessidades diferentes de infraestrutura urbana. Por fim, existe uma outra característica importante. O que acontece? Parte das pessoas que estão em deslocamento, elas estão em deslocamento por esforço direto. Andando, por exemplo, pedalando. E outras pessoas estão por meio de motores. Então, a gente tem deslocamento não motorizado e deslocamento motorizado. Então, dentro das classificações que a gente pode fazer, essa é mais uma delas, extremamente importante. Porque, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei da Mobilidade Urbana, há prioridade para as pessoas não motorizadas. Existe uma pirâmide, que a gente chama de pirâmide invertida, que coloca no topo as pessoas que, inicialmente, têm problemas para locomoção, depois pedestres, e depois ciclistas, depois transporte público e depois o carro. E vocês já vão entender como é que isso impacta no planejamento da mobilidade urbana. Uma outra coisa que a gente precisa conversar antes de eu explicar como é que se faz um plano de mobilidade urbana é a questão do desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? A princípio, no mínimo, vejam bem, no mínimo está pautado em 3 questões. Questão social, econômica e ambiental, sendo que só é sustentável se contemplar as 3 coisas. Então, se eu propor uma solução de transportes que é social e ambiental e não for economicamente viável, veja bem, não é sustentável. Porque sustentável é só aquele meio que a gente está vendo ali. E, por exemplo, muita gente tem dúvida de como que a gente faz uma avaliação econômica de transportes. Existem várias maneiras, mas vou citar uma delas. Um dos jeitos mais fáceis é observar a acessibilidade econômica, que seria basicamente o seguinte: qual é o valor do salário mínimo e quanto que as pessoas gastam com transportes desse valor de salário mínimo. É uma maneira de observar, tá? Então, vocês observem esse gráfico aí de Belo Horizonte, e ao longo dos anos, lá, foi trabalhado para diminuir esse impacto. Existe uma outra questão também, não é só o salário mínimo. Eu posso levar em consideração, e devo levar em consideração, também o salário médio daquela cidade. Porque, às vezes, a realidade de uma cidade é diferente da outra. Se eu for na capital federal do Brasil, as pessoas têm a maior renda per capita aí do país, né? Então, lá, eu não vou utilizar o salário mínimo como média, ok? Então, essa é uma das maneiras de a gente avaliar o impacto econômico do transporte. Uma das, tem muitas outras. Por quê? Por exemplo, quando a gente pensa na dimensão social do transporte, que é muita dimensão social, a gente tem o seguinte, que existe um conflito de espaço. Sabem quando a gente está andando aqui em Ilhéus, e aí do lado tem um motociclista querendo passar você pela direita, né, ao invés de pela esquerda, tem um ciclista que está pedalando? Isso é um conflito de interesses. Pessoas com características de deslocamento diferentes, utilizando aquele espaço de via compartilhado, porque a gente não tem segregação aqui na cidade ainda, né, embora eu saiba que a gente está trabalhando para isso. Né? Então a gente começa a ter o quê? Que grupos sociais distintos, com características diferentes, ocupam aquele espaço que é finito. Eu não posso alargar o tamanho da rua o quanto eu quero. Porque até se pudesse, imagina como é que seria. Né? Seriam vias e não uma cidade exatamente, né? Porque existe um espaço que eu posso ocupar e trabalhar dentro dele. Uma outra dimensão extremamente importante é a dimensão ambiental. Talvez aqui em Ilhéus, por ser uma cidade ainda de porte menor do que, por exemplo, algumas capitais, como São Paulo, que a gente está vendo aí, talvez as pessoas possam imaginar que não há um impacto ambiental. No entanto, né, a gente não só pode afirmar que há um impacto ambiental advindo do uso do automóvel, como nos cabe a obrigação de calcular qual é esse impacto. Por quê? Porque na hora que a gente for propor uma solução,
A gente, para avaliar se ela é sustentável, a gente tem que saber se aquilo que a gente está gastando e produzindo em relação ao meio ambiente é viável ou não, né? Então, a dimensão ambiental, ela é muito lembrada por causa da poluição. E aí, quando eu falo poluição aqui, eu me refiro só à poluição do ar, que é o que muita gente pensa, mas também é sonora. Já ouviram a cidade à noite? É diferente, não é? Silêncio na cidade. É muito diferente. Só que o ouvido humano, ele se adapta, né, ao longo do dia às variações que tem. O que acontece é que, por exemplo, quando a gente fala de poluição, aí agora a poluição do ar novamente, a gente não sabe ao certo qual é o impacto no corpo humano. Ou não sabia, agora a gente sabe. Um dos impactos, por exemplo, que passou no Jornal da Globo hoje cedo, é uma pesquisa inglesa que diz o seguinte: os bebês dentro da barriga, eles nem nasceram dentro da barriga, tá? Com o ar poluído que a mãe respira e a criança, por consequência, absorve, cada vez mais tem impacto na saúde dos bebês recém-nascidos. Porque já dentro da barriga, o ar poluído afeta as crianças. Em relação a adultos, né, a gente estima aqui no Brasil, que em algumas cidades como São Paulo, e por que eu falo São Paulo? Porque eu não tenho dados de Ilhéus. Primeiro, para falar de Ilhéus, a gente tem que produzir dados, trabalhar, e aqui eu me coloco à disposição sempre. Para a gente saber o que está acontecendo aqui, a gente tem que ter dado. A gente não tem dado ainda, são poucos dados. Mas São Paulo, né, por motivos muito óbvios, qual é o motivo óbvio? Hoje, né, o ar, às vezes, é irrespirável. A cidade fica parada. E por conta disso, as pessoas se incomodam. E o problema é mobilidade urbana. Um outro impacto, né, que é visível, é que o avanço do transporte, ele ocorre no ambiente geográfico e às vezes ele vai em áreas ambientalmente frágeis. E aí tem duas questões. As pessoas perguntam: ah, então eu não vou devastar o meio ambiente? Depende. Se esse devastamento ele for mitigado de alguma maneira e o retorno econômico e social compensar,